Tá certo, Rodrigo. Agradeço a sua explicação e a gente volta depois, né, para as considerações finais. Mas eu queria, antes de chamar o André, aqui eu estou vendo aqui um comentário do professor também gaúcho, Cássio Cavalli. Ele está reclamando que não está vendo o chimarrão de ninguém aí, né? Agora sim, tá vendo? Foi na hora. Tá certo. Então o Cássio está aí, ó. Tá aí, o chimarrão está aí. Bom, eu vou então agora passar a palavra para o grande amigo, professor André Esteves, que é professor da PUC do Rio Grande do Sul, meu companheiro de jornadas de direito comercial, na luta lá na Comissão de Recuperação de Empresas de Falência. Professor André, a palavra é contigo para falar sobre as operações na recuperação judicial. Boa noite, Juan. Boa noite a todos. Não só os colegas aqui de bancada virtual, os gaúchos Telechê, Scalzilli, Spinelli. Juan Vasques, um prazer estar nesse ambiente virtual. Eu assisti algumas de suas lives, todas de muita qualidade. É claro que o público todo que esteja ouvindo é sempre importante ter uma oportunidade de trocas de informações, conhecimentos, provocações, perguntas. E, claro, eu também queria parabenizar não somente o deputado, como a comissão que elaborou o projeto, pelo esforço feito num interregno muito curto para chegarmos até aqui. É claro que, embora eu reconheça o esforço feito, isso não significa que não haja críticas, e, aliás, acho que tem uma série de críticas que poderiam ser feitas por uma limitação de tempo, que, no meu caso, pretendo cumprir. Eu acredito que não conseguiria trazer todas, mas, eventualmente, talvez nos debates a gente possa aprofundar um pouco mais. O projeto ele possui alguns defeitos de forma, no geral. Até diria que a redação, por oportunidade dessa live, eu busquei sistematizar um pouco melhor e vi o quanto aquilo que numa leitura que eu fiz outras vezes do projeto, sistematizando, o quanto me parece que ele esteja fragmentado, um pouco com redação mais complexa do que seria necessário numa revisão. Sei que às vezes tem uma questão de tempo, nomenclaturas possíveis, aqui, por exemplo, no artigo 3º, proíbe resolução unilateral, mas é resilição unilateral, é resolução, o que está sendo impedido ali? No que, acho que em uma live anterior na USP, o professor Proença até referiu, tá, mas estaria proibida a resolução por trabalho escravo de uma das partes. Digamos que essas fórmulas, um tanto quanto gerais, elas têm aspectos positivos e negativos, e entendemos todas as formulações. Até diria, acho que o professor Fábio Coelho, numa outra live, buscou encontrar fórmulas que usassem talvez algoritmos, a inteligência artificial para chegar a separar posições diversas, o que me parece também muito difícil de criar algoritmos neste momento que efetivamente separe um lado e outro. Mas o projeto, ele, apesar dos defeitos formais mencionados, eu vou me debruçar mais sobre as questões materiais. Nós temos ali, como o professor Scalzilli mencionou, 8 pontos que alteram a parte de recuperação judicial comum, que também tem a recuperação judicial especial, outros pontos mais. E eles podem ser encontrados todos do artigo 8º até o 13, que não vou aqui mencionar todos eles, mas acho que numa leitura breve, acho que qualquer um dos ouvintes do nosso público poderia chegar a uma rápida observação dos pontos gerais. Mas eu queria trazer alguns aspectos que me chamam a atenção. Primeiro deles, o professor Scalzilli fez referência à noção de que o projeto busca se aplicar para aqueles que exerçam uma atividade econômica. No que, claro, pode gerar uma dúvida de quem é que está submetido ao projeto ou não, isso seria um primeiro ponto, mas gera outras dificuldades mais. Aqui só para dar alguns exemplos. Numa live anterior, que acho que é do professor Juan, foi feita a seguinte pergunta. Vamos supor, lá olhando o artigo, a suspensão de 60 dias que tem da negociação preventiva, tá, mas daí diz que não pode ser prorrogada, é só uma única vez. Aí fizeram uma analogia com o artigo 6º, parágrafo 4º, para dizer, mas será que não vão prorrogar?
em nenhuma hipótese. E o que foi respondido pelo professor, acho que o Daniel Carnio, ele mencionou a seguinte ideia. Ele disse, olha, o artigo 8º expressamente diz que se alguém pedir prorrogação, automaticamente vira recuperação judicial. O que quer dizer, eu não posso pedir prorrogação. Mas algumas observações. O artigo, só me detendo no artigo 8º. O artigo 8º, ele expressamente diz que vira uma recuperação se for um dos legitimados do artigo 1º. O artigo 1º da lei diz empresários, sociedades empresárias. Não existe nenhuma ressalva ao artigo 2º. Quer dizer que eu poderia gerar uma dúvida se as exceções do artigo 2º aqui não estariam excepcionadas. Primeiro ponto. Segundo, a resposta só é válida para quem exerce atividade empresária na forma da lei de falências. Quer dizer que se a lei for aplicável a associações, fundações, o que me parece ser pelo menos o espírito da comissão, que assim queria, se assim vai ser interpretado no futuro pelas dúvidas do professor Scalzilli, é outro ponto, mas se assim for observado, a resposta só seria válida para dizer quem está submetido à recuperação judicial, aí vai converter automaticamente. Para todos os demais, a resposta dada não é válida, porque eu não consigo dizer que para a cooperativa, ou para a associação, ou para a fundação, eu teria este viés. E justamente o parágrafo único do artigo 8º foi posto para tentar restringir que haja uma prorrogação, para evitar que assim seja interpretado. E, portanto, essa dicotomia, que, na minha opinião, é uma dicotomia que já deveria ter acabado há muito tempo, que não era uma tradição 100 anos atrás, em muitos países, e hoje em dia, nos países que era tradição, essa dicotomia entre empresários e não empresários só fez cair, me parece que a gente aproveita e mantém um problema que segue aqui. E eu não sei por quê. Porque o projeto ele poderia até dizer, não, mas é temporário. E poderia dar um tratamento continuado a todo um grupo de pessoas por um momento específico. E, na minha opinião, isso deveria ser uma norma definitiva, mas o projeto 1397 se propõe a ser uma norma provisória. Mas não só isso. Olhem só como o tratamento é estranho, bastante estranho. Porque, no caso da negociação preventiva, existe uma suspensão automática. A suspensão é automática, a pretendida, durante a negociação preventiva. Inclusive com expressa menção que não cabe perícia prévia. Mas, na recuperação judicial, nós sabemos o quanto, por conta de recomendações do CNJ, o quanto proliferou a medida muito controversa, no mínimo, da perícia prévia. E a perícia prévia, e olhem só como a lei trabalha tudo assim, não, 60 dias, e não pode prorrogar a negociação mais que 60 dias. Mas a perícia prévia, segundo dados da Associação Brasileira de Juriometria, vai nos dizer que o fato de ter perícia prévia indica que o deferimento do processamento tem uma, abre aspas, mediana de 53 dias. O prazo que a lei tenta espremer ao máximo, existe um prazo de 60 dias quase, só pelo fato de ter perícia prévia. Claro que, sem perícia prévia, o prazo, a mediana reduz para 31 dias, mas a gente alonga muito o prazo e a gente vai ter um vácuo, porque a gente vai ter o encerramento da negociação prévia e um vácuo até o deferimento do processamento. Enquanto que, se a gente pretende dar uma continuidade sem vácuo, faria muito sentido, no mínimo, ter uma suspensão automática. No mínimo, e isso não seria uma novidade, não é uma criação brasileira, é utilizada em diversos países, mas no mínimo a gente poderia ter uma suspensão automática, pelo menos pela lógica dessa lei. Que, vejam, trata a negociação preventiva com essa lógica, mas recuperação judicial permanece com a lógica anterior. E dentro desta noção, claro que aqui por uma questão de tempo, já encaminhando para algumas questões que não constam. Numa outra live promovida há umas 2 semanas, o professor Satiro disse, olha, estamos organizando na área de saúde os hospitais de campanha. Seria muito importante ter os hospitais de campanha do judiciário. O que para mim é um hospital de campanha? Varas que tratem especializadamente da matéria. O CNJ deu uma recomendação recomendando a criação de varas especializadas, isso é uma recomendação do CNJ. Aqui, na experiência gaúcha, e eu não posso dizer por cada estado, mas a experiência gaúcha, nós tivemos uma conversão de uma vara em vara regionalizada, que é a vara de Novo Hamburgo, mas é uma conversão, e nós tentamos criar as varas de Canoas e Caxias do Sul. E as varas de Canoas e Caxias do Sul, inclusive, acho que em Canoas chegou a ter já um promotor designado para a vara que nunca chegou a ser criada efetivamente, porque o CNJ assustou dizendo,
só pode criar vara especializada, qualquer vara, se passar pelo CNJ. Então, o CNJ sugeriu, recomendou e trancou. Talvez, no mínimo, para esse momento, poderíamos ter, dentro da lei, alguma forma que tentasse criar uma sistematização para a criação de varas empresariais. Talvez dizendo que não dependa de previsão orçamentária, não dependa de previsão de impacto orçamentário e outras questões mais. Que poderia ser expedido até mesmo, se for o caso, pela urgência que nós temos, pelo presidente do tribunal ad referendo ao pleno, ou outra medida mais. Quer dizer, isso seria bastante proveitoso. A gente não está permitindo a criação dos hospitais de campanha do judiciário. Empresas inativas. Várias atividades estão, hoje, inativas, até mesmo por veto do poder público. Como é que a gente trabalha as empresas inativas, sabendo que existe uma grande resistência judicial e doutrinária à recuperação de empresas inativas? Teremos discussões das empresas que são recuperáveis, mas estão provisoriamente inativas? Ou a gente poderia criar uma previsão expressa nesse sentido? Outra questão, nós flexibilizamos o crédito trabalhista bastante. Ele foi bastante flexibilizado, que eu não vou entrar mais em detalhes, mas na recuperação extrajudicial também, foi flexibilizado na recuperação com base em plano especial, mas na recuperação comum, que, aliás, é o que nós mais temos por aí, o crédito trabalhista não é flexibilizado. Aliás, a julgar, se for aprovada essa lei agora em abril, e se seguirmos uma regra temporal, que é muito difícil na prática, teoricamente, maio e junho é o período de suspensão legal, julho e agosto nós teríamos um período de negociação preventiva e, na verdade, um período de 4 meses, porque a lei tenta dizer, já que você já teve benefício de negociação preventiva, numa situação em que a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo e o caos é absolutamente generalizado, e a gente não tem nenhuma ideia de em que ano sairemos disso, isso é a primeira dúvida que nós temos. Dentro deste ambiente, o prazo de 6 meses de suspensão da recuperação cai para 4 meses e, portanto, nós teríamos o período de setembro, outubro, novembro e dezembro. Até dezembro eu teria que ter um plano aprovado, sendo que há indícios razoáveis de que até 2022 nós não teremos talvez atividade normal. E, claro, como é que eu formulo um plano para um restaurante se eu não sei se as pessoas no futuro, pós-pandemia, voltarão a se alimentar? Quer dizer que nós temos uma dificuldade até de formular um plano. E daí vem uma outra dúvida. Bom, se é por essa perspectiva, pela jurisprudência paulista, teoricamente em janeiro, talvez com atividades encerradas em alguns casos, eu tenho que começar a pagar crédito trabalhista. Porque eu não, pela jurisprudência paulista, eu começaria a contar o período a partir do encerramento do período de suspensão obrigatório. E um último ponto aqui que eu gostaria de mencionar, a gente tem um problema essencial para o plano de recuperação. Porque o fato é difícil chegar para um juiz e dizer, suspenda o período de apresentação do plano por 2 anos. Mas por que eu não poderia entregar para os credores? E daí alguém poderia me responder da seguinte forma, mas André, já está à disposição dos credores, os credores podem votar isso. E daí vem um ponto. Se nós observarmos a prática, sabemos que muitos credores, em especial os institucionais, têm muita dificuldade em dar carência e em prolongar por 1 ano o período de deliberação. Quer dizer, uma deliberação que prorrogue quando será o plano, e isso poderia vir por calendário processual, negócios jurídicos processuais, ou outras formas, dificilmente passaria. E, portanto, a regra que nós temos à disposição do artigo 42, penso que poderia ser flexibilizada para esta hipótese, para que os planos sejam apresentados e as votações executadas quando fosse algo execuível. E, portanto, talvez, como uma ideia, se nós pudéssemos ter, a exemplo do artigo 72, que se aplica para outra hipótese, um edital dizendo quem é contra prorrogar o plano, a apresentação do plano em 1 ano, naquela atividade, aí eu consideraria o total de credores, não somente os que estão em assembleia, que às vezes geram um universo díspare nesse ponto. Quer dizer, uma flexibilização me parece necessário, porque senão a gente vai ter um outro problema mais adiante. Planos que são apresentados, que têm que ser votados quando inexecuível, e isso vai gerar outras disfunções que podem gerar necessidade de talvez uma nova lei e receio, portanto, se a lei ela for muito insuficiente neste momento, que nós tenhamos a necessidade de uma nova lei e dificuldade até mesmo de ter novos investidores com receio de necessidade de uma nova lei em curto espaço de tempo.
Então, são as minhas observações. De novo, aqui, eu sou o terceiro entre três a estourar o tempo. Desculpa, Juan. E agradeço novamente por toda a oportunidade de estar aqui. Um abraço. Maravilha, André. Agradeço a sua exposição. Dentro daquela linha que você falou a respeito dos agentes econômicos, enfim, dessa dicotomia que nós temos no nosso país, e que o PL, de um certo modo, tenta, entre aspas, unificar num primeiro momento, a gente tem esse segundo momento que você destacou. Mas e aí, quando houver um pedido de prorrogação? Para aqueles que são empresários, nós vamos ter ali um entendimento de que será um pedido de recuperação judicial. E para quem não poderia ser prorrogado? Você acha que se a gente incluísse ali naquela redação, quando cabível, seria uma solução para essa sua colocação? Digamos que me parece que existe uma grande preocupação. Parte dessas restrições parece que vem da ideia de um benefício legal. Já que é um benefício, tem que restringir bastante. E isso é uma tônica que explica muito do porquê. Na minha opinião, em matéria de legitimação, a gente tem muito espaço atrás da maioria dos países de primeiro ou terceiro mundo até. Em relação aos que não estão sujeitos ou aos que estão sujeitos, eu acredito que em ambos existe o risco de prorrogar. Imagina só a seguinte situação. Eu sou um sujeito, eu tenho uma atividade comercial, uma atividade empresarial que está submetida à lei de falências, atualmente. Eu pedi para que o negociador seja indicado pelo juiz, e, portanto, uma pessoa de confiança do juiz, e à véspera do fim do prazo, que, aliás, gera uma outra dificuldade. O prazo é 60 dias e diz que o prazo para o relatório é 60 dias. Mas dá para ter a dúvida se 60 dias é contado do início dos trabalhos ou do fim dos trabalhos. Mas eu chego no fim dos trabalhos e digo, senhor juiz, acho que falta mais ajustes pequenos, eu provavelmente em 10 dias consigo entregar o trabalho. 15 dias. Um período muito curto de tempo, porque depende do ok de 2 ou 3 comitês de credores, de comitês de um banco, que são complicados. Que, aliás, poderiam facilmente demorar mais que 60 dias, pela realidade que nós conhecemos, ainda mais com esse interregno de home office que nós estamos vivendo. Eu acho que é bastante razoável que o juiz diga, não, por que eu vou movimentar toda a recuperação judicial se existe o risco de que em 15 dias eu consiga? Porque ele vai talvez dizer economia processual, etc, etc. Se eu não estou submetido à lei, à recuperação de empresas, me parece que muito mais facilmente, porque o juiz vai dizer, eu estou encontrando uma solução. Diga-se de passagem, só para relembrar um ponto, hoje em dia nós temos a recuperação judicial da Ubra, que todos comentaram, do ano passado, etc. Voltemos 10 anos. O que aconteceu? Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, a Ubra com muitas dificuldades já há uns 10 anos, e um juiz trabalhista resolveu dizer, eu vou bloquear dinheiro e liberar o dinheiro fracionado para todos os credores, conforme a ordem pré-estabelecida e com volumes determinados mensais. O que era isso, senão uma via às avessas de recuperação? Quer dizer que a míngua de um sistema que coloque uma restrição, a gente acaba criando outras formas. Diga-se de passagem, recuperação judicial da Unimed Norte-Nordeste. A juíza colocou uma questão, que ela, na decisão que defere o processamento, eu não vejo sentido da teoria da empresa e por que eu vou restringir uma cooperativa, aliás, num ramo tão importante. Por que eu vou restringir a participação? E o fato é que a gente ainda faz uma dicotomia que na maior parte dos países já não faz para determinar procedimento quanto à insolvência, falência, recuperação judicial. Esse procedimento ele não tem mais uma distinção aplicável na maior parte dos países, mesmo os que seguiam, e ao mesmo tempo existe uma certa dificuldade, até mesmo para a média das pessoas, dos juízes, entendendo o que é aderente uma teoria da empresa para tal explicação. Quer dizer que eu acho que a gente acaba fazendo toda uma teoria que hoje em dia serve para fazer uma dicotomia de procedimentos concursais e para algumas definições tributárias. E isso é uma opinião já de muitos professores e me parece que é uma das razões pelas quais a gente deveria abandonar o modelo e ele gera outras complicações como as aqui vivenciadas. Certo. Bom, eu acho que a sua colocação foi bastante pertinente nesse aspecto. Eu também não tinha visto esse cenário ainda que você propôs, mas talvez inserindo essa expressão quando cabível,
possa superar o problema que você trouxe, né? Dizendo que aqueles que não são agentes econômicos, mas não são empresários, associações, fundações, eles, enfim, não vão, obviamente, ter a possibilidade de prorrogação para pedir recuperação judicial, né? Então, acho que, quando cabível, acho que se ajusta ali. Bom, pelo menos enquanto a gente não consegue mudar esse cenário que parece ser unânime, né? No sentido de mudarmos esse campo subjetivo da aplicação da Lei 11.101 de 2005.